filme aí. Obrigado. Talvez o pessoal só faça uma introduçãozinha. O título desse livro pode parecer estranho. Qualquer pessoa no mundo sabe que o mundo está muito aquém de algo que intuitivamente alguém possa entender por economia verde, seja qual for a sua definição. Por que então ir muito além da economia verde? Será que chegar na economia verde já não seria suficiente? Minha resposta, a resposta do livro, infelizmente quero crer a resposta de uma quantidade crescente de pessoas e de organizações, de instituições, é que não basta chegar na economia verde, nós temos que ir realmente muito além disso, nos concentrando sobre dois temas. O primeiro é o tema das desigualdades e o segundo é o tema que se refere ao próprio sentido da vida econômica das sociedades contemporâneas, ou seja, refere-se à qualidade daquilo que o sistema econômico tem sido capaz de oferecer à vida social. Então, em primeiro lugar, eu vou falar de três avanços muito importantes, que eu acho que são pontos de partida no Brasil e no mundo, por que esses avanços são insuficientes, e novos desafios e oportunidades, ou seja, a necessidade de ir além dos negócios corriqueiros. Primeiro grande avanço, crescimento da classe média global. Ou seja, por mais que hoje a pobreza no mundo seja vergonhosamente maior do que ela deveria ser, do que ela poderia ser, apesar disso, a verdade é que a incorporação de pessoas que estavam em situação de miséria ou de pobreza muito acentuada a uma nova classe média mundial composta por segmentos que vão de 10 a 100 dólares diário de renda em paridade de poder de compra, esse ritmo de incorporação é fortíssimo. Daqui até 2030, nós teremos a entrada de 150 milhões de pessoas nessa faixa de renda de 10 a 100 dólares diários, 150 milhões de pessoas por ano. Hoje, no mundo de 7 bilhões de habitantes, 2 bilhões estão nessa faixa ou acima. Em 2030, ou seja, dentro de 18 anos, quando o mundo tiver em torno de 8 bilhões de habitantes, serão 5 bilhões. Claro, não há razão técnica para que 3 bilhões ainda vivam em situação de pobreza, mas é um progresso extraordinário. Segundo lugar, houve um avanço muito forte também na própria eficiência no uso de recursos materiais e energéticos. Entre 1992 e 2012, se você considerar apenas 4 materiais, biomassa, combustíveis fósseis, minérios e metais, cada dólar produzido para a economia mundial foi lançado na economia mundial usando 21% a menos de recursos em 2012 do que em 1992, que é um progresso muito considerável. Cada dólar lançado na economia mundial o foi emitindo 23% a menos de gases de efeito estufa em 2012 do que em 1992. Responsabilidade socioambiental corporativa. Em 1970, Milton Friedman dizia num artigo na New York Review of Books que qualquer empresa que se preocupe com temas sociais ou ambientais, além daquilo que exige a legislação, estará praticando pure and unadulterated socialism. Puro e simples socialismo. Se o sistema econômico, se as empresas tivessem que pagar por emissão de gases de efeito estufa, lixo e água, só por essas 3 coisas, cada dólar de lucro, não produzido, mas de lucro, na economia mundial, dele teriam que ser descontados para pagar esses 3 custos, 41 centavos. Esses custos estão dobrando a cada 14 anos. O que para nós brasileiros é especialmente preocupante, vocês estão vendo aqui a linha azul, são os lucros, né, o EBITDA, são os lucros antes de impostos, taxas, etc.
a linha azul em cada um dos 11 setores analisados é sempre superior à linha vermelha desses custos, salvo num setor, que é o setor de produção alimentar. No setor de produção alimentar, se você considerar apenas esses 3 custos, esses custos correspondem a 224% dos lucros. Ou seja, se o setor agroalimentar pagasse seus custos ambientais de operação, a gente ia ter que comer o que a gente produz nos vasinhos dos apartamentos ou nos canteiros dos quintais. Embora, no que se refere à extração de materiais, biomassa, combustíveis fósseis, minérios e metais, cada dólar produzido tenha sido produzido em 2012 utilizando 21% a menos desses materiais do que em 1992, durante esses 20 anos, apesar desse progresso, o total da extração aumentou 41%. Certo? E, embora cada dólar tenha sido produzido emitindo 23% a menos de gases de efeito estufa, o aumento da produção, o aumento do consumo, o crescimento do sistema econômico foi de tal magnitude que as emissões aumentaram globalmente 39%. O que significa o seguinte, não é que o mundo social, o mundo empresarial, o mundo político esteja dormindo com relação aos grandes problemas ambientais referentes ao uso de materiais. Não, as inovações estão sendo levadas adiante num ritmo bastante acelerado. Apesar desse ritmo, o crescimento do sistema econômico tem um volume tal que mais do que contrabalança aquilo que se ganha com a inovação tecnológica. E o resultado líquido é que nós continuamos extraindo cada vez mais materiais e emitindo cada vez mais. O mundo hoje emite globalmente 50 gigatoneladas de gases de efeito estufa, divididos por uma população de 7 bilhões de habitantes, dá aproximadamente 7 toneladas em média para cada um de nós. Se nós quiséssemos, coisa que já está fora do horizonte, ao que tudo indica, nos manter na perspectiva de elevação de 2 graus da temperatura, nós precisaríamos ter uma redução anual nas emissões mais ou menos nessa proporção. O que está acontecendo de fato é que a gente não está conseguindo reduzir na proporção necessária para que a gente chegue em 2020 em 44, etc. Resultado, cada ano que passa, a taxa de redução terá que ser maior. O cálculo de um importante documento do Conselho Alemão para o Desenvolvimento Sustentável é que, se nós nos mantivermos no ritmo atual, a taxa anual de redução das emissões em 2015 vai ter que ser em torno de 5%, e em 2020 mais de 9%, tá certo? Contar com a inovação tecnológica para que a gente promova essa redução mantendo esse nível de desigualdade, me parece ser uma profissão de fé pouco apoiada em números. Se nós não conseguirmos reduzir essa desigualdade, vai ser impossível a gente promover essa redução. No que se refere às emissões, nós estamos passando nesse momento por uma situação que me parece alarmante, que é a chamada nova revolução do petróleo e do gás. Que as novas técnicas de exploração de petróleo nos Estados Unidos estão permitindo que você alcance petróleo a profundidades de quilômetros com produção muito barata de gás, e é uma revolução tecnológica que, se você junta essa revolução com o pré-sal brasileiro, o resultado é que em 2020 os 4 maiores fornecedores de petróleo no mundo serão Estados Unidos, Canadá, Brasil e Iraque. O petróleo será americano. É uma revolução energética mundial extraordinária, e a dúvida é, será que o ímpeto de investimento em energias renováveis, diante
desse crescimento do petróleo e do gás, será que isso vai permitir que o crescimento de investimento em energias renováveis prossiga? É uma questão muito séria. Essa declaração da chairman da Unilever britânica me parece muito expressiva. Isso foi publicado num relatório recente, Consumers 2020, e a frase mais importante é essa: as companhias, o velho modelo de consumo sempre maior, com crescimento a qualquer preço, está quebrado. Tem que arrumar um outro jeito de prosperar que não seja vender mais e sempre mais, etc. Começa a surgir a importância de empresas e organizações empresariais para as quais não... Por isso que a ideia de responsabilidade socioambiental corporativa é muito insuficiente. Porque não se trata de fazer o que já se fazia, mas de maneira agora responsável. Trata-se de mudar a própria estratégia a partir da qual o negócio se organiza. E a Benefit Corporation tem uma expressão que me parece muito interessante, que é usar o poder dos negócios para resolver problemas sociais e econômicos. Por fim, eu queria citar três coisas importantes aqui. A primeira é a seguinte: quando eu estava falando dos exemplos referentes à empresa, mesmo no setor automobilístico, tem coisas muito interessantes que estão acontecendo. Por exemplo, o Bill Ford. Bill Ford tem feito uma verdadeira campanha para alterar os próprios objetivos da indústria automobilística. Uma das declarações dele mais emblemáticas nesse sentido é: impossível imaginar um mundo em que cada família tenha 2 carros. Tá certo? A indústria automobilística ela tem que se transformar numa indústria voltada à mobilidade e uma indústria prestadora de serviços de mobilidade. Faz parte desse processo de mutação justamente a economia da partilha, ou seja, as oportunidades de cooperação social que a economia da informação em rede coloca à disposição da sociedade. E isso se repercute no mundo das empresas. Por exemplo, a Patagônia é uma empresa que apoia explicitamente o uso partilhado de recursos como forma de fazer economia de materiais. Zipcar é uma empresa que é isso, carro para pessoas que não querem ter um carro, mas querem usar um carro. Então, essas são oportunidades de negócio cada vez mais importantes.